o balanço da eleição na Espanha, direto para a Europa, microfone Jovem Pan em Londres. Bom dia, Ulisses Neto. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. 1h18 aqui em Londres. Estava ouvindo vocês falarem do drama das bagagens, né, para serem despachadas no Brasil. Isso também é comum aqui na Europa, um horror. A diferença é que as passagens por aqui, né, você consegue comprar com alguns trocados às vezes, né? E como a Vera disse, não caíram os preços no Brasil. E a British Airways, por exemplo, voo de Londres para São Paulo, já vende passagem também sem direito a despachar a mala, o que complica bastante a vida de quem vai cruzar o oceano. Mas sobre a história da Espanha, Tiago, ontem foi realizada a eleição geral do país. Era já muito esperado que os socialistas venceriam essa eleição, mas que não formariam maioria absoluta, não conseguiriam esse resultado tão forte assim nas urnas, e foi o que se confirmou, né? O país votou ontem mais essa eleição geral, renovou o mandato de Pedro Sánchez como presidente de governo. Foi a primeira eleição em 11 anos vencida pelos socialistas do PSOE, que somaram 29% dos votos e ficaram com 123 cadeiras no parlamento. Faltaram um pouco mais de 10 cadeiras para que o partido alcançasse essa maioria absoluta na casa com a ajuda do Podemos. Mas ainda assim vai ser possível formar uma aliança de governo somente com os partidos dentro do espectro da esquerda. Inclusive já houve uma reação muito forte da militância do PSOE para que o primeiro-ministro não busque uma aliança com os Cidadanos, que é um partido com uma linha mais à direita. O PP, que sempre foi, né, o principal bastião da política conservadora na Espanha, sofreu a maior derrota histórica e viu sua presença na Câmara Baixa cair de 137 cadeiras para apenas 66. Além do desgaste trazido pelo longo período no poder, dos escândalos de corrupção envolvendo diversas lideranças do partido e principalmente da péssima gestão da crise da Catalunha, o PP ainda sofreu com a fragmentação da direita nesta eleição. Os Cidadanos, como eu disse, teve ganhos expressivos nas urnas e pela primeira vez desde a ditadura Franco, a extrema-direita também conseguiu eleger parlamentares e volta para casa com o Vox. O comparecimento dos eleitores espanhóis foi de cerca de 75%, depois de uma campanha marcada por discussões sobre a questão nacionalista da Catalunha e a maneira desastrosa que o então primeiro-ministro conservador Mariano Rajoy teve da crise em 2017, abriu espaço para essa volta do nacionalismo no país e, como eu disse, a ascensão do Vox, que até o ano passado era um partido com poucas chances eleitorais e acabou tendo uma presença significativa no parlamento espanhol. A Espanha parecia até recentemente um dos poucos países da Europa em que legendas da extrema-direita não conseguiam prosperar. Não é mais o caso. Agora, com um mandato popular efetivo, será a vez dos socialistas tentarem acalmar os ânimos na relação com os catalães para evitar um acirramento ainda maior na política do país. Tiago. Professor. É só lembrar isso que eu disse anteriormente, né, no jornal. Em Portugal é um governo socialista que está recuperando a economia portuguesa, que passou uma situação terrível, tal. O caso da Espanha é muito difícil a reeleição, né, nos últimos anos, né, de quem está no poder, e ocorreu com um grande crescimento, lembrando que o Partido Socialista tinha 85 cadeiras, agora vai ter 123, quer dizer, é um número expressivo e poderá, através de alianças que é típicas do parlamentarismo, obter a maioria necessária para governar, uma maioria absoluta, né? Lembrar o caso da Grécia, que também é um partido, inclusive ideologicamente um pouco mais à esquerda do que o Partido Socialista Espanhol. Também a recuperação se dá através da esquerda. Lembrando que quando se fala em esquerda, eu insisto muito porque aqui no Brasil há um desconhecimento do que é direita e do que é esquerda, né? Bem, tem gente que acha que o Partido Democrata nos Estados Unidos é um partido socialista e comunista, né? Quer dizer, existe delírio para tudo que é lado. Então é necessário explicar que são partidos de centro-esquerda, né, que não tem nada a ver com a tradição da União Soviética, das repúblicas populares da Europa Oriental que caíram com o final da Guerra Fria, mas que tenham perspectivas de centro-esquerda, assim como na Inglaterra tem, e o Ulisses, melhor do que todos nós que acompanha cotidianamente a política da Inglaterra, ou da Grã-Bretanha, se assim preferirem, para ser mais correto, você tem o Partido Trabalhista, que é um partido de centro-esquerda, não é um partido socialista, e nunca foi, vale lembrar, desde os seus primeiros gabinetes construídos no século passado, né? Então, mas é interessante o sinal
dada pela Espanha. E o último ponto, essa questão destacada pelo Ulisses, da extrema-direita, que elegeu 24 cadeiras num parlamento de 350 cadeiras e tal, e a presença desse Vox, que é um partido extremista, mas que ficou restrito bem na borda das cadeiras no parlamento, né? Mostrando que essa história de que haveria uma tendência de buscar uma hegemonia da extrema-direita na Europa, isso não é rigorosamente verdadeiro, porque os dados da eleição da Espanha demonstram isso de forma inequívoca, né? Ulisses, até mais tarde, bom trabalho. Até mais tarde, Thiago. Um bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã.